Oi, gente, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Deixa eu achar aqui, estamos na página 535, no terceiro parágrafo da página, o último, na verdade. Todo mundo achou aí? Tá bom, vamos começar aqui. Se a religião se mostrar um fracasso, conforme Freud acreditava, talvez a ciência pudesse ser um êxito. Essa hipótese esperançosa é o complemento da crítica de Freud às ilusões passadas e presentes. De fato, ao refletir sobre a forma científica do pensamento, Freud se permitiu escorregar para um otimismo bastante raro nele. Aqui é o Freud admirador dos textos históricos de Macaulay, os quais defendem resolutamente o progresso constante na história europeia e da história do pensamento grego antigo de von Perse, que converte os grandes pensadores da Idade Clássica nos artífices de um iluminismo da antiguidade. Pelo menos, entre os estratos sociais mais educados, sugeriu Freud, a razão, de modo geral, derrotou a superstição. Os grandes críticos destruíram o poder comprobatório dos documentos religiosos. A ciência natural tem desmascarado os erros que eles contêm. A pesquisa comparativa tem se impressionado com a profunda semelhança entre as concepções religiosas que reverenciamos e os produtos mentais de povos e tempos primitivos. Por isso, parecia-lhe perfeitamente realista a perspectiva de que o racionalismo secular iria continuar a ganhar adeptos. O espírito científico gera certa postura em relação a questões desse mundo. Perante questões religiosas, ele se detém por um momento, hesita e finalmente transpõe o limiar. Nesse processo, não há impedimento. Quanto mais os tesouros do nosso conhecimento se tornam acessíveis ao povo, tanto mais aumentará o abandono da crença religiosa, de início apenas de suas vestes obsoletas e mais gritantes, mas a seguir também de seus pensamentos fundamentais. Esse é o cerne do argumento de Freud. As próprias premissas da ciência são incompatíveis com as da religião. Ele desprezava todas as pontes que os historiadores modernos tentaram lançar entre ambas, todas as sutilezas tecidas pelos teólogos modernos. Elas não passavam de uma apologética no sentido negativo do termo. A guerra entre ciência e religião, esse lema militante do século XVIII, tão ardorosamente repetido no século XIX, continuava a representar uma verdade axiomática para Freud, uma metade do século XX. Como disse ele mais uma vez, em mais de um texto, a religião era, pura e simplesmente, o inimigo. Aqui tem uma... Não há comprovação de que Freud tenha lido o Manifesto Racionalista de John W. Draper, History of the Conflict Between Science and Religion, de 1874, ou A Defesa da Livre Investigação, de Andrew Dickson White. Em 2 volumes, A History of the Warfare of Science with Theology in Shadowstone. A Estela, eu não sei, galera, se alguém souber a página do PDF, coloca aqui para mim no chat, por favor. De 1896. Mas os títulos categóricos dessas obras, muito mais do que suas mensagens mais brandas, indicam o quão íntima e caracteristicamente a posição racionalista de Freud se assemelha e segue o pensamento anticlerical do século XIX, o qual tinha suas raízes no iluminismo do século XVIII. Sua concepção da religião como grande inimigo era inteiramente partilhada pela primeira geração de psicanalistas.
As tentativas de alguns psicanalistas posteriores em reconciliar psicanálise e religião nunca teriam encontrado a menor simpatia por parte de Freud e seus colegas. Em 1911, quando Freud informou Ernest Jones que estava trabalhando num estudo psicanalítico da religião, tinha em mente os ensaios que se converteriam em totem e tabu. Jones reagiu com entusiasmo. Evidentemente, o estudo da religião é o último e mais sólido bastião daquilo que se pode chamar de, né, tem um nome aqui que eu não sei falar, Bestachung, anticientífica, antirracional ou antiobjetiva, e sem dúvida é dela que podemos esperar a resistência mais intensa e o ápice da luta. Ao se juntar à luta contra esse inimigo, Freud alistou de bom grado sua psicologia sob a bandeira da ciência. A psicanálise, disse ele em O Futuro de uma Ilusão, na realidade é um método de pesquisa, um instrumento imparcial, à semelhança do cálculo infinitesimal. Apreciava visivelmente tal definição. Vários anos antes, ele tinha dito a Firenze que nós, os psicanalistas, somos e continuamos objetivos, exceto por isso, investigar e ajudar. Ser objetivo era ser científico. Por isso, a psicanálise também poderia se afirmar como justiça, ou, pelo menos, aspirar a ser uma ciência. Que outra nota. A exposição mais enfática dessa postura pode ser encontrada em seu importante artigo sobre uma concepção de mundo, publicada como a última das novas conferências introdutórias sobre psicanálise de 1933. Dada a militância de Freud, essa afirmação não era neutra. Definir as ciências, inclusive a psicanálise, como isentas de tendenciosidade, era levantar uma pretensão política, sustentar que estão livres de distorções ideológicas autoprotetoras. Outra nota. O Futuro de uma Ilusão também foi tomado como um documento político sobre outro aspecto, não relacionado à sua defesa de ciência contra a religião. Em julho de 1928, Freud informou Ernest Jones, tendo recebido a notícia de Huntington, que a censura soviética havia proibido a tradução do livro para russo. Se a religião, desde o sacrifício mais primitivo até a teologia mais elaborada, é medo, reverência e passividade infantis transferidos para a vida adulta, nesse caso, a ciência, como poderia dizer um psicanalista, é um esforço organizado para ir além da infantilidade. A ciência despreza o esforço patético do crente em realizar as fantasias por meio de uma espera piedosa e encenações rituais, por meio de súplicas e da queima de hereges. Freud tinha uma vaga ideia de que o ateísmo também poderia se mostrar vulnerável à ideologia. Podia ser usado novamente, tomado de empréstimo, a linguagem psicanalítica, como um estratagema defensivo, espécie de reação típica do adolescente em revolta contra o pai. Aqueles que brigam com Deus podem estar reencenando, na esfera religiosa, a luta edipiana que não conseguiriam vencer em casa. Aí tem um texto do Freud bem curtinho que ele explica sobre isso. Deixa eu pegar aqui, porque está fresco na memória. Está no volume do Mal-Estar na Cultura. É um texto que nem é muito conhecido. Eu acho que se chama Uma Vivência Religiosa. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. É na 299, é de 1928 e se chama Uma Vivência Religiosa. Ele fala da religião e dessa ideia de Deus como de viver um conflito com Deus nesse lugar aí de um conflito edipiano. Bem legal. É bem curtinho assim, mas é tipo uma análise selvagem sobre uma entrevista que ele deu.
e aí ele analisa o entrevistador a partir de um recorte que o entrevistador fala com ele. Alguém já leu? Não. Porque não é conhecido, né? É bem. Então, aqueles que brigam com Deus podem estar reencenando na esfera religiosa a luta edipiana que não conseguiram vencer em casa. Mas Freud não se entregava a tais brigas, não iria lutar com quimeras. O ateísmo, a seu ver, era algo melhor, o pré-requisito para a investigação impiedosa e fecunda do fenômeno religioso. Freud, como sabemos, não envergou o manto do reformador social, mas, como herdeiro moderno dos filósofos, estava convencido de que um dos encargos da ciência era empregar suas ideias para o alívio do sofrimento mental. Oculta na crítica psicanalítica de Freud à fé, encontra-se a esperança de que a descoberta e a divulgação da verdade acerca da religião possam ajudar a libertar a humanidade dela. Evidentemente, essa esperança, como Freud reconheceu em Um Futuro de uma Ilusão, poderia se revelar como uma outra ilusão, mas, tendo levantado a questão, ele a deixou de lado, visto que, a longo prazo, não pode resistir à razão e à experiência. Pode ser que nosso Deus, Logos, talvez não seja muito onipotente e consiga realizar apenas uma pequena parcela do que foi prometido por seus predecessores. Continua a ser verdade que seus devotos estão dispostos a renunciar a uma boa parte de seus desejos infantis. O mundo deles não ruiria se tivessem de ceder ainda mais em seus sonhos. O método científico que empregam e os pressupostos que governam suas pesquisas lhes permitiriam corrigir suas ideias à luz de provas mais conclusivas. Não, concluiu Freud num parágrafo famoso. Nossa ciência não é ilusão, mas uma ilusão seria crer que poderíamos alcançar em outra parte aquilo que ela não pode nos dar. Era a profissão de uma fé na ciência que ele sempre tivera, raramente enunciando-a antes com entusiasmo tão vigoroso e nunca mais viria a apresentá-la novamente. Alguns anos antes, para Roman Holland, ele se referia a si mesmo como um homem que havia passado grande parte da minha vida a destruir minhas próprias ilusões e as da humanidade. Se a humanidade em geral iria permitir que as ilusões fossem destruídas, era uma outra questão totalmente diferente. Em janeiro de 1928, alguém que Freud não conhecia, um gráfico chamado Eduard Petrikovitsky, apresenta-se como um simples trabalhador que admirava a luta de Freud contra a religião. Enviou-lhe um recorte de St. Louis Post-Dispatch. A notícia dizia que o novo livro do Freud havia provocado uma divisão entre seus seguidores e uma certa sensação. Freud respondeu de maneira cortês e, ao mesmo tempo, irritado. Não podia crer que seu missivista não fosse um homem educado. Certamente, observou Freud, devia ser um europeu que vivia nos Estados Unidos havia muito tempo. E assim, posso me permitir indagar por que o senhor ainda acredita em qualquer coisa que lê no jornal americano. Ora, né? Uhum. Não é só lá no jornal americano que as pessoas ainda acreditam no que elas leem. Em parte, tinha razão. Petrikovitsky, sindicalista, livre-pensador e socialista, havia emigrado para São Louis após a Primeira Guerra Mundial. O artigo que enviara, observou Freud, atribuiu a mim pronunciamentos que nunca fiz. O fato era que o público aqui não prestou praticamente nenhuma atenção a meu pequeno trabalho. Eu poderia afirmar que ninguém deu um pio. Na verdade, o futuro de uma ilusão provocou muito mais pios do que Freud estava disposto a reconhecer. Ao se envolver no manto velho e esfarrapado do homem a quem ninguém dá qualquer atenção. De fato, ele mesmo sabia disso. O recorte que lhe fora enviado por Petrikovitsky era a reedição de uma notícia que havia aparecido antes
no New York Times, no final de dezembro de 1927, sob um título explosivo e enganador. Religião condenada, Freud afirma. Diz que está num ponto em que deve ceder perante a ciência, seus adeptos contrariados. Novo livro do mestre de psicanálise deplorado pela dissensão que se espera que cause. Que tem uma nota. A impaciência de Freud com a notícia é perfeitamente compreensível. Além de tornar a mensagem de Freud tosca, ela estava repleta de erros. Referia-se a Freud como Sigismund, nome que havia deixado de usar há mais de meio século. Traduzia o título da obra de Freud num lapso divertido como O Futuro de uma Alusão. Pfister saiu como Pfister, identificando-o entre todas as pessoas como líder da igreja protestante em Zurique. E ainda descreveu a revista psicanalítica em Marlo, onde informou a notícia aos leitores do Times. Pfister estava prestes a responder Freud como uma revista da igreja. Isso exagerava consideravelmente o alvoroço que estava sendo provocado por o futuro de uma ilusão. No entanto, em abril de 1928, Freud disse a Huntington que tinha atraído sobre si o desagrado mais generalizado. Estava ouvindo estrondos em toda a minha volta, com todos os tipos de insinuações abafadas. O livro não tinha dividido seriamente seus discípulos, mas deixara alguns nervosos. Afinal, a religião continuava a ser um tema extremamente delicado. Que Ana tem encontrado resistência a uma comunicação que fizera em Berlim, informou Huntington a Freud no mês de junho. Foi devido ao futuro de uma ilusão, no qual ela se baseou, e contra o qual, tanto como antes, há aqui uma grande dose de comoção, mesmo que as pessoas não queiram deixar isso claro para si mesmas. Com todos os erros e distorções, o repórter do Times, em Viena, tinha captado parte dessa atmosfera. Inevitavelmente, a análise da religião feita por Freud, seus críticos a qualificaram de ataque, gerou réplicas e contestações. Outra nota. Uma das reações mais curiosas foi a do pedagogo inglês G.C. Hill, que enviou Freud sua obra Dreams and Education. O livrinho de Hill havia sido publicado em 1926, um ano antes de O Futuro de uma Ilusão. Mas o autor, que se apresentou como grande admirador, embora não psicanalista praticante e não competente para expressar uma opinião sobre algum texto de Freud, achou que poderia servir como uma resposta. Contudo, o livro deixou Freud consideravelmente perplexo. Numa série de capítulos expositivos, escritos de maneira simples e recheados de exemplos corriqueiros, Hill havia aplicado o que compreendera das ideias psicanalíticas ao estudo da conduta normal, principalmente da educação. Mas a seguir, sem absolutamente nenhuma transição ou preparação, ele concluía com a asserção de que o professor disposto a aprender com Freud compreenderá, em suma, a verdade do cristianismo. Freud agradeceu o presente com algumas linhas corteses, ainda que breves. Recebi sua brochura. Li-a com prazer e satisfação, e confio que fará uma grande impressão sobre muitas pessoas. Há apenas um ponto que não consigo entender. Como que o senhor fala da psicanálise há de levar alguém à verdade do cristianismo? Essa questão de a verdade é muito forte, né, gente? As pessoas acham sempre que existem a verdade. Então, a verdade da religião, a verdade da psicanálise, a verdade da psicologia, tudo como se só tivesse uma única verdade absoluta, né? Eu acho que a única verdade absoluta é que não há verdade absoluta sobre nada. Né? Não existe isso. As pessoas têm um seio, negócio, assim, um tesão para falar que elas sabem da verdade, né? A mais civilizada, como se poderia esperar, foi talvez a resposta de Pfister. A Ilusão de um Futuro, publicada na Imago. Era cortês, ponderada e muito amistosa. Pfister observou que a redigira, dirigindo-se diretamente a Freud. Não contra, mas a seu favor, pois quem quer que ingresse nas fileiras da psicanálise combate pelo senhor.
Freud simplesmente não fez nenhuma objeção ao artigo, que considerou uma réplica gentil. Nela, Pfister inverteu os papéis com seu velho amigo, pois acusou Freud, o pessimista inveterado, de um otimismo injustificado. O conhecimento, argumentou Pfister, não garante o progresso. A ciência, seca e antisséptica, também não poderá jamais ocupar o lugar da religião. Não consegue inspirar valores morais ou obras de arte duradouras. A maior parte das reações do livreto de Freud não foram de forma alguma tão floridas. O rabino reformado Nathan Kaz, discursando para sua congregação no Templo Emanuel, na Quinta Avenida de Nova York, optou pela linha condescendente do especialista que põe o amador em seu devido lugar. Neste país, crescemos acostumados a ouvir homens e mulheres falarem sobre todos os tópicos, porque fizeram algo notável num determinado campo. Deu como exemplo Edison, que conhece a eletricidade e por isso encontra um público para suas opiniões teológicas. Ou alguém que tenha feito nome na aviação. Evidentemente, estava pensando em Lindenberg. É solicitado a se pronunciar sobre tudo o que existe sob o sol. Outra coisa que a gente vê acontecendo até hoje, né? Realmente é isso. Às vezes a gente abre caixinha de perguntas e aí as pessoas falam assim, tipo eu, por exemplo, eu falo lá que eu estudo psicanálise. Bruna, o que você acha da logoterapia? Não acho nada, porque eu não conheço. O que você acha da constelação familiar? Nada, não diria que nada, mas também não posso dizer que conheço com profundidade. Acho alguma coisa, mas assim, acho, não sei, né? Eu não sei, até mesmo da TCC. É um achismo, não é um saber, porque eu não estudei a fundo, estudei na época da faculdade, há 10 anos atrás. Então, hoje eu posso achar algumas coisas, mas assim, dizer que o que eu estou falando é certo, não é, né? Porque eu não estudo, não posso dizer com profundidade. As pessoas hoje, elas acham que elas podem falar sobre qualquer coisa. Nossa, tipo, ler uma linha. Ontem eu estava vendo uns recortes de um livro da Carla Madeira, eu estava tentando achar uma citação, e aí uma das frases que eu li foi essa, acho que era não sei se vocês já leram, mas da Vedina lá, um personagem, ela estava falando, fulana é assim, é uma pessoa que lê uma linha e arrota um livro inteiro. E é bem nesse sentido, tem gente que lê uma linha de um negócio, mas fala com aquela convicção de que sabe absolutamente tudo, né? Hoje em dia, o que mais a gente vê, né, na internet. E quando começa a história de política, então, meu Deus do céu, é tanta gente entendida de política e da vida dos outros. Nossa, a galera sabe de coisas da vida dos outros que a própria pessoa não sabe, né? É demais, gente. Olha, esses dias o Ale postou alguma coisa, tipo, recolha-se a sua insignificância. É tipo isso, né, gente? Vamos lá. Ocupar esse lugar aí. O argumento de Cras não exigia grandes exégeses. Todos admiram Freud, o psicanalista, mas não há razões por que devemos respeitar sua teologia. Errado não tá, né? Ele podia ter a opinião dele, e tem muita coisa que ele fala sobre a religião que eu acho que é bastante importante, mas sobre a existência ou não existência de Deus, aí não dá para ele falar, porque ele sabe tanto quanto a gente, ou seja, nada. Não se tem notícias de que Freud jamais tenha tomado conhecimento das críticas de Krauss, mas não foram absolutamente as únicas. Alguns críticos detectaram na análise de Freud sobre a religião um sintoma do pernicioso relativismo que vinha corroendo a fibra moral do mundo moderno. Com efeito, um comentarista anônimo, escrevendo na publicação mensal alemã conservadora, gente, não sei qual que é esse nome aqui. Muito difícil, né? Em inglês até dá para arriscar, e em alemão, sem chance. Associou a concepção de Freud sobre a religião ao que denominou, um pouco pitorescamente, de panporcaria, endêmica na época. E, previsivelmente, o futuro de uma ilusão deu uma oportuna munição para os antissemitas acadêmicos. Em 1928, Karl Christian Klemen
professor de etnologia na Universidade de Bonn, aproveitou a publicação como oportunidade para deplorar a tendência da psicanálise em descobrir sexo por toda parte. Isso poderia se explicar, julgava ele, pelos círculos específicos de onde procedem majoritariamente seus defensores, e talvez também os pacientes tratados. Outro ilustre professor alemão, Emil Abderhalden, versátil biólogo e químico, lastimava o espetáculo de um judeu se atrevendo, totalmente desautorizado, a oferecer um julgamento sobre a fé cristã. Quando sabia de tais insultos, Freud os tratava com desprezo. Mas quanto a si mesmo, mais do que nunca, convencido de que seus textos ficavam aquém dos critérios que havia imposto a si mesmo, entristecia-se em pensar que não era mais o Freud de uma década antes. Freud, naqueles dias, encontrava poucas coisas que lhe agradassem, e muito menos em si mesmo. Em abril de 1928, ele disse ao psicanalista húngaro Stephen Holmes que tinha resistências a tratados psicóticos. Finalmente, convencei a mim mesmo que não gosto dessas pessoas doentes, que me zango com elas por senti-las tão distantes de mim e de tudo que é humano. Considerava o fato como uma estranha espécie de intolerância e acrescentou resignado. Com o decorrer do tempo, deixei de me considerar pessoalmente interessante, o que com certeza é analiticamente incorreto, mas na verdade achava-se suficientemente interessante para refletir sobre sua falta de empatia. Seria talvez a consequência de um partidarismo cada vez mais patente pelo primado do intelecto, uma hostilidade em relação ao id, ou o que mais? A época, de certo, dificilmente era propícia para a afirmação do primado do intelecto. O espetáculo repugnante da demagogia política e a precariedade da economia mundial alardeavam a ascensão da irracionalidade. Quando Fritz Wittels consultou Freud, ainda em abril de 1928, a respeito de um convite que recebera para dar conferências e ensinar psicanálise nos Estados Unidos, Freud insistiu para que fosse. O senhor conhece as tristes condições econômicas em Viena e a improbabilidade de uma mudança em breve. Ele parecia se considerar pessoalmente responsável pela terrível situação dos analistas à procura de pacientes na cidade. Enquanto menor a influência pessoal que podiam exercer em favor de seus amigos ainda mais jovens, disse a Winters, tanto mais aflito se sentia. No entanto, muito compreensivelmente, suas debilidades, o incômodo ao comer e falar, suas dores, afligiam-no de modo ainda mais penoso. Tinham repercussões emocionais quase tão intensas quanto as físicas. Em julho de 1928, ele confidenciou a Ernest Jones um pequeno segredo que deve continuar como segredo. Estava pensando em deixar Hans Pichler, o cirurgião das vias orais que tanto fizera por ele desde que operara pela primeira vez, no outono de 1923. Neste último ano, tenho sofrido muito sob os esforços de Pichler em conseguir uma prótese melhor para mim, e o resultado tem sido muito insatisfatório. Assim, finalmente cedi à pressão de diversos lados para procurar outra pessoa. O próprio Pichler havia admitido o malogro, mas a consciência de Freud estava o incomodando. Não tem sido fácil para mim, pois afinal é fundamentalmente uma deserção de um homem a quem já devo um prolongamento de 4 anos de vida. Mas a situação tinha se tornado insuportável. As notas de Pichler sobre o caso confirmaram Freud. Tudo ruim, escreveu ele em 16 de abril. Dor no fundo da boca, onde se encontra o inchamento, sensibilidade e vermelhidão na parede posterior da faringe. A nova prótese não está funcionando bem. Prótese número 5 não pode ser usada, anotou Pichler em 24 de abril. Muito grossa e larga. Uma prótese anterior, de número 4, acrescentou Pichler em 7 de maio. Provocava pressão e interferia demais na língua. Por isso, Freud tinha
sido persuadido a tentar encontrar algum alívio para seu sofrimento da prótese em Berlim, com o eminente professor Schroeder. Com um passo preliminar, Schroeder enviou um assistente a Viena para ver a prótese, e no final de agosto, Freud seguiu para Berlim para outro exame. Foi tudo altamente confidencial. Então vai ser dito que estou visitando meus filhos. Logo, discrição. Os exames, tratamentos e ajustes em Berlim se mostraram intensamente desagradáveis, e os sofrimentos de Freud apenas se exacerbaram com seu sentimento de culpa em relação a Pichler e suas dúvidas de que se pudesse conseguir uma prótese melhor. Mas gostava de Schroeder e confiava nele. Num acesso de otimismo, disse ao irmão que estava nas melhores mãos. Quase que para demonstrar como se sentia melhor, aceitou 2 pacientes de análise, tão logo sua condição lhe permitiu. Para tornar a vida ainda mais suportável, ele trouxera sua filha caçula consigo. Ana é excelente como sempre, escreveu ao irmão. Sem ela, eu estaria totalmente perdido aqui. Ela havia alugado um barco e passava longas horas remando e nadando no lago em Tegel, no agradável distrito do noroeste da cidade. O filho Ernest, que então morava em Berlim, era um visitante frequente e assíduo, além dos velhos amigos como Sandor Firenze. De modo geral, essa excursão médica deu a Freud motivos para um prudente encorajamento. Muito além das expectativas, a nova prótese constituía um grande avanço em relação às anteriores. O aparelho construído para Freud no outono de 1923, depois de suas operações do câncer, nunca tinha se adaptado muito bem. E mesmo quando não sentia dores, o que não era muito frequente, Freud se sentia incomodado. Schroeder conseguiu diminuir os períodos de dor e aliviar parte do incômodo. Mas o alívio não era constante nem completo. Revelo, escreveu Freud a Clara Low no verão de 1931, que enquanto isso tenho experimentado todos os tipos de coisas desagradáveis com a minha prótese, que, como de costume, interrompeu os meus interesses mais elevados. Embora houvesse momentos em que o trabalho permitia a Freud esquecer suas aflições, na maioria das vezes eram estas que interferiam em seu trabalho. Durante sua permanência em Berlim, Lou Andréa Salomé tinha ido visitá-lo, e ele percebeu, e não pôde esquecer, o quanto deixou a conversa a cargo da filha Ana. A razão, lembrou posteriormente a sua cara Lou, foi a constatação de que, com a minha audição prejudicada, eu não conseguia entender suas palavras em voz baixa, e tive de notar o fato de que a senhora também achou difícil entender os resquícios da minha capacidade de falar. Com toda a boa vontade para resignação, isso é deprimente e cai-se no silêncio. Era um destino cruel para alguém que havia sido um perfeito conversador. O comparecimento a congressos psicanalíticos internacionais estava fora de questão para Freud desde meados dos anos 1920, e foi muito difícil enfrentar a perda do estímulo. Alguns filmes amadores feitos em 1928 por seu analisando americano Philip Lerman mostram-no com um ar emaciado, visivelmente idoso, enquanto passeia com a filha Ana, brinca com o cachorro, sobe num trem. No final daquele ano, Freud teve uma súbita rememoração de um passado que julgava ter exorcizado anos atrás. William Fries morreu. Em dezembro, sua viúva escreveu a ele para pedir as cartas de seu falecido marido. Ele não pôde atendê-lo. Minha memória me diz, informou a ela, que eu destruí a maior parte de nossa correspondência em algum momento depois de 1904. Algumas cartas podiam ter sobrevivido, e ele prometeu procurar melhor. 2 semanas depois, informou que a busca não havia resultado em nada. Também faltavam outras cartas, como, por exemplo, as de Charcot. Ele achava que provavelmente tinha destruído o conjunto, mas o pedido lembrou-lhe de sua própria parte da correspondência. Certamente eu gostaria de saber que as minhas cartas a seu marido, meu amigo íntimo por longos anos,
tiveram um destino que as proteja de qualquer utilização futura. O episódio, embora Freud não o comentasse, deve ter evocado recordações incômodas. Elas voltariam novamente, não menos incômodas, uma década mais tarde. E, na verdade, essas cartas não foram todas destruídas, uma vez que a gente teve acesso a várias delas, né? Inclusive, que pena que ele não gostava, porque eu adoro ler as cartas. Acho mó legal. Durante um período angustiado e penoso, Freud encontrou distração de um lado inesperado. Seu show, Lian Yugi. Por alguns anos, ele tinha se divertido a observar Lobo, o cão alsaciano de Ana, adquirido para protegê-la em seus longos passeios. Paternalmente, passou a partilhar o afeto da filha pelo cachorro. Em abril de 1927, quando ela estava de férias na Itália, ele telegrafou, enviando as notícias domésticas e concluiu: lembranças afetuosas de Lobo e família. Agora ele tinha uma cadelinha sua, dada por Dorothy Burlingham, uma americana que se mudara para Viena em 1925. Mãe de 4 crianças, estava separada do marido maníaco-depressivo. Em Viena, ela passou a se analisar primeiro com Theodor Reik e a seguir com o próprio Freud. E seus filhos também foram analisados. O tratamento recebido por eles levou a abraçar como profissão a análise de crianças. Logo se tornou amiga íntima dos Freud, aproximando-se particularmente de Anna. Naquelas férias italianas de 1927, foi a senhora Burlingame a companheira de viagem de Anna. As duas, assegurou Ana ao pai, estavam gozando de uma camaradagem mais agradável e genuína. Freud, que gostava muito de Dorothy Burlingham, qualificou-a de uma americana muito agradável, uma virgem infeliz. O presente dela não poderia ter sido melhor escolhido. Em junho, Freud contou a Huntington que tinha uma encantadora cadela chinesa, uma chou-chou, ou chau-chau, né, cada fala de um jeito, que está dando grande prazer. Lin Jung era um animalzinho de estimação, mas também uma responsabilidade. A senhora que mantinha o canil de onde veio o chou-chou, Henrietta Brandes, enviou a Freud instruções detalhadas sobre os cuidados com ela. No final de junho, ela manifestou a sua satisfação por saber que Freud fizera amizade com a cadelinha. A partir daí, Freud e uma sucessão de chou-chou, especialmente Geoffrey, foram inseparáveis. Vocês sabiam que o Geoffrey participava das sessões? Ele colocava lá e falava que ele latia quando tinha uma energia mais caótica e às vezes ficava quietinho quando não tinha. Muito fofo, né, gente? Tem como não gostar desse homem? Olha, leva cachorro, gente. Não dá. O cão ficava sentado em silêncio, ao pé do divã, durante a hora de análise. Ai, não aguento. Assim, nem tudo era tristeza. Freud continuava a analisar e observar os progressos da geração mais jovem, pelo menos da parte dela, como verdadeira satisfação. Seu círculo profissional veio se parecer com uma família muito unida. Em 1927, Marianne Hay, filha de seu velho amigo, colega e parceiro de tarot, Oscar Hay, casou-se com o historiador da arte e, posteriormente, psicanalista Ernest Kris. Marianne, na época estudante de medicina, estava se encaminhando para uma carreira de analista de crianças, que tem uma nota. Mais tarde, sua irmã Margaret se casou com o analista Hermann Nürnberg, e as duas famílias deram origem a dinastias de psicanalistas. No mesmo ano, Heinz Hartmann, com uma magnífica formação de médico, psiquiatra e psicólogo, e um interesse bem formado por filosofia, publicou seu primeiro livro, Os Fundamentos da Psicanálise, que prenunciava as contribuições teóricas à psicologia do ego que estavam destinadas a dar posteriormente. Ana, filha de Freud, também continuava a consolidar a sua reputação entre os psicanalistas.
Suas concepções do desenvolvimento infantil, que ela expôs em 1927 em seu primeiro livro, Uma Introdução à Técnica da Análise Infantil, chocavam-se com a de Melanie Klein e suscitaram uma controvérsia acesa e, por vezes, venenosa nos círculos analíticos vienenses e londrinos. O futuro da psicanálise parecia estar em boas mãos. No entanto, embora Freud visse o esplêndido desenvolvimento da filha analista com autêntico prazer, ele confessou a Lou Andréa Salomé, na primavera de 1927, que continuava a se preocupar com a vida emocional dela. A senhora não acreditará como contribui pouco para o livro dela, nada além de amenizar sua polêmica contra Melanie Klein. Afora isso, é um trabalho completamente independente. Mas, sobre outros aspectos, estou menos satisfeito, visto que o pobre coração precisa absolutamente ter alguma coisa, ela se liga a amigas mulheres, uma ocupando o lugar de outra. Ana precisava de associados de valor, e ele se perguntava se sua amiga mais recente, Dorothy Burlingame, a mãe das crianças que tratarem em análise, seria mais aceitável para ela do que tinham sido as outras. Porém, Freud reconhecia que a filha estava se dando extraordinariamente bem com a senhora Burlingame. As férias da Páscoa, por 3 semanas que passaram juntas nos lagos italianos, fizeram muito bem a ela. Mas as dúvidas de Freud persistiam. Ana, escreveu ele, novamente para sua caríssima Lou em dezembro, é esplêndida e intelectualmente independente, mas não tem nenhuma vida sexual. E perguntou, refletindo mais uma vez naquele velho ponto problemático: o que ela fará sem o pai? Além da filha, a adepta mais notável de Freud nos anos 1920 foi a princesa Marie Bonaparte, o demônio de energia, como certa vez ele a chamou afetuosamente. Ela obteve seu título de maneira honesta. Era, de fato, uma fantasia de desejo ambulante. Como bisneta de Luciano, irmão de Napoleão e esposa do príncipe Jorge, irmão mais novo de Constantino I, rei dos gregos, e primo irmão de Cristiano X, rei da Dinamarca, ela era várias vezes princesa. Ah, não é uma vez só, né, gente? Várias vezes princesa. Aí você já me perguntou várias vezes, como é que faz para ser princesa de verdade? Assim? Que existe princesa de verdade? Embora invejavelmente rica e impecavelmente relacionada, ela nunca se sentiu satisfeita com a rotina tradicional da sociabilidade cerimoniosa vazia, considerada a própria realeza numa era democrática. Dotada de inteligência penetrante, estranha a inibições burguesas, com um espírito próprio, ela tinha passado seus anos da juventude em busca da satisfação intelectual, emocional e erótica. Não poderia esperá-las da parte do marido, que a decepcionou tanto na cama quanto nas conversas. Também não as conseguiu com seus ilustres amantes, que incluíam o estadista Aristide Briand, várias vezes primeiro-ministro francês, e o psicanalista Rudolf Lowenstein, brilhante técnico e teórico. Em 1925, quando René Laforgue mencionou pela primeira vez a Freud, a princesa George da Grécia, ela padecia, conforme diagnosticou Laforgue, de uma neurose obsessiva muito pronunciada, que, acrescentou ele, não havia lhe prejudicado a inteligência, mas havia perturbado um tanto o equilíbrio geral de sua psique. Ela queria que Freud a analisasse. Se Freud ficou impressionado com os sonoros títulos, não o demonstrou. Estava disposto a analisá-lo, disse a Laforgue, desde que o senhor possa garantir a seriedade das intenções dela e seu mérito pessoal. E também desde que ela conhecesse alemão ou inglês, pois ele não confiava mais em seu francês. Quanto ao resto, aduziu ele, na atitude do burguês senhor de si, essa analisando deveria aceitar exatamente as mesmas obrigações como todos os outros pacientes. Seguiram-se algumas delicadas negociações diplomáticas. Laforgue descreveu a princesa como uma pessoa séria, conscienciosa, dotada de uma mente superior
e tão decidida a uma curta análise de 2 meses que queria fazer 2 horas por dia. Freud levantou objeções, mas Barry Bonaparte, impacientando-se com os intermediários, escreveu-lhe diretamente, e em julho estava tudo combinado. Em 30 de setembro de 1925, ela escreveu a Laforde de Viena. Esta tarde, vi Freud. O resto, como dizem, é história. E no final de outubro, Freud escreveu triunfante a Huntington sobre a sua cara princesa Marie Bonaparte, a quem estava dedicando 2 horas diárias. Gente, 2 horas, todos os dias. Quem aguenta? Cansa mais que CrossFit, Deus me livre. Não ia dar. Como observou, ela era uma mulher realmente extraordinária, mais do que simplesmente semi-masculina. Meu Deus. 2 semanas mais tarde, ele podia dizer a Laforde: a princesa está fazendo uma análise muito boa e, penso eu, está muito satisfeita com a sua estada. A análise não a curou da frigidez, mas deu-lhe um propósito firme à vida e o amigo paternal que nunca tivera. De volta a Paris, ela se empenhou em organizar o movimento psicanalítico francês, assistindo diligentemente a reuniões e apoiando generosamente a causa com seus pródigos recursos. Escrivinhadora infatigável de diários, ela anotou os comentários que Freud lhe fizera em detalhes vívidos e começou a escrever artigos psicanalíticos. O mais compensador de tudo foi, talvez, a mudança de seu relacionamento com Freud, passando de analisanda a amiga de confiança e irrestrita benfeitora. Ela confiou a Freud seus livros de anotações juvenis, sua Bêtises, escrita em 3 idiomas entre os 7 e os 9 anos. Correspondia-se com ele, visitava-o sempre que podia, garantia a fiança da Verlag, a editora psicanalítica, sempre à beira da falência, presenteava-lhe antiguidades e dedicou-lhe um amor que, na experiência de Freud, só foi superado pela devoção da filha Ana. Os títulos de Marie Bonaparte faziam parte de seu encanto, certamente, mas não constituíam a fonte de afeto de Freud por ela. Para Freud, numa palavra, ela tinha tudo. Assim como a princesa confiava nele, ele confiava na princesa. Na primavera de 1928, depois de contar a Freud que estava trabalhando no problema do inconsciente do tempo, ele revelou a ela um sonho estranho e repetitivo, que disse não ter conseguido entender durante anos. Ele estava diante dos portões de uma cervejaria ao ar livre, de alguma maneira sustentados por estátuas, mas não conseguia entrar e tinha de ir embora. Freud disse à princesa que realmente havia visitado a Pádua com seu irmão e não conseguiria entrar nas grutas atrás de um portão muito parecido. Anos depois, ao voltar a Pádua, ele tinha reconhecido que o lugar era o mesmo do sonho, e dessa vez conseguiu visitar as grutas. Agora, acrescentou ele, todas as vezes que se via incapaz de deslindar um enigma, tinha novamente esse sonho. De fato, o tempo e o espaço eram mistérios que Freud lamentava ter sido incapaz de resolver até o momento. Não deixava de pensar que ainda poderia resolver. E depois foi a Marie Bonaparte que salvou ele, tirando ele do país lá que ele morava por causa da guerra. Ele é bem importante na vida dele. Ó, vamos finalizar aqui na 545, e aí a próxima a gente começa do Civilização, o Transe Humano. Beleza? Galera, obrigada pela presença, companhia. A gente se vê na próxima quinta. Um beijo. Quem vê?